Eu quero louvar a Deus pela vida dos irmãos que nos assistem também pelo YouTube. E hoje nós estamos no 6º elo da nossa campanha, Eu e Minha Família no Altar de Deus. Eu quero compartilhar um texto da palavra do Senhor no livro de Jó, no capítulo 1 e versículo de número 1, para nós falarmos sobre a família. Nós temos falado já nessas semanas aqui, graças a Deus o Senhor tem nos abençoado, tem abençoado as famílias, e nessa noite não será diferente, amém? O Senhor vai fazer maravilhas na nossa família. Nós viemos aqui para clamar pela nossa casa, amém? E vamos interceder também por mais famílias nessa noite. Quantos encontraram o livro de Jó, capítulo 1 e versículo de número 1? Olha o que o texto está nos dizendo. Houve um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó. E aquele homem era perfeito e íntegro, e alguém que temia a Deus e afastava-se do mal. E nasceram-lhe 7 filhos e 3 filhas. Sua posse também era de 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de bois e 500 jumentas, e muitíssimos os seus servos, de modo que este homem era maior de todos os homens do Oriente. Amém? Somente até o versículo de número 3, porque esse texto ele é bem conhecido. Amém? Meus irmãos, o texto que nós acabamos de ler, ele vai nos mostrar um padrão de Deus para a família. A primeira coisa que nós vamos encontrar no livro de Jó, iniciando esse livro no capítulo 1 e no versículo de número 1, é que havia um homem que morava, que residia na terra de Uz. Quem era ele? Era Jó. De que maneira era aquele homem? Era um homem, segundo essa tradução aqui da Bíblia King James, perfeito e íntegro, né? E agora a palavra de Deus vai nos dar a principal coisa da vida de Jó. Ele temia a Deus, amém? E se desviava do mal. A coisa mais importante do capítulo 1 e versículo 1 que nós acabamos de ler coisa mais importante é que Jó temia a Deus. E o Salmo de número 128, que é o Salmo que a gente leu aqui no início desse culto, fala que bem-aventurado, que feliz será o homem que teme ao Senhor. Olha só, então a palavra de Deus já está nos mostrando aqui que Jó tinha um requisito importante para que a sua casa, para que a sua família fosse totalmente repleta da bênção de Deus, porque ele temia ao Senhor. E quando eu falo desse temor, queridos e amados irmãos, eu preciso entender que uma casa sem o temor de Deus é uma casa destruída. Uma casa sem o temor de Deus é uma casa que haverá desrespeito do marido para com a mulher através do adultério, da mulher para com o marido, dos pais com os filhos, dos filhos acerca dos pais, porque o temor a Deus é que nos faz sermos bons maridos, boas esposas, bons filhos, viver bem em família. O temor do Senhor é uma coisa que precisa fazer parte de toda a família. E ai daquela família que não tem o temor do Senhor. Então Jó, ele possuía o temor de Deus, ele temia a Deus, se desviava do mal. Primeira coisa, olha só, o que a Bíblia está nos mostrando? Primeira coisa, é o meu relacionamento com Deus. Primeiro, eu e Deus. Se você não estiver bem com Deus, você não vai estar bem com sua família. Primeiro, escute, antes de querer agradar alguém da sua casa, você tem que agradar a Deus. Você tem que ter um relacionamento direto com Deus. Sem isto acontecer, por mais que eu queira, será impossível
de ter sucesso na minha família. Vocês estão conseguindo compreender isso? Que a primeira coisa importante é eu e Deus. E como é que eu construo esse relacionamento com Deus? É através da minha vida devocional, a minha vida de oração, a minha vida de leitura da palavra, a minha vida nos momentos de sacrifício, de jejum. Eu vou construindo um relacionamento com Deus, e esse relacionamento fará de mim um homem de Deus. Ninguém é homem de Deus do dia para a noite, ou mulher de Deus. É uma construção de relacionamento. E é impossível que alguém seja homem de Deus, mulher de Deus, e não seja uma bênção para a sua casa. É impossível. Então não é homem de Deus ou mulher de Deus. Porque o homem de Deus, ele é bênção para a casa dele. A mulher de Deus, ela é bênção para a casa dela. O jovem de Deus, ele é bênção na casa dele. Amém, queridos? Por que que as famílias têm muitos problemas? Porque, em primeiro lugar, não há um relacionamento íntimo entre a pessoa de maneira individual e Deus. E quando isso não acontece, não haverá um relacionamento coletivo. Infelizmente, as famílias abandonaram o Senhor. É uma casa que não tem oração, é uma casa que não tem leitura da palavra, é uma casa que não tem momentos coletivos em Deus, e aí essa casa vai se deteriorando. Então é preciso, é necessário que a família que serve a Deus, é que cada um tenha a sua vida de maneira individual, ligada em Deus. Amém? Aí depois que eu e Deus, olha a informação que o texto vai nos trazer. Primeiro eu e Deus, amém? Segundo, o que diz aí o versículo 2? O que o versículo 2, o capítulo 1 está dizendo? Nasceram-lhe 7 filhos e 3 filhas. Primeiro eu e Deus, e agora? A minha família. Esses 10 meninos nasceram do dia para a noite. Aqui está falando da família de Jó agora. O primeiro versículo fala da vida dele com Deus. Isso é padrão de Deus para nós. Nada está escrito na palavra de Deus por acaso. E nenhuma dessas coisas estão desordenadas. Todas estão em ordem. Primeiro, Jó temia a Deus. Era ele e Deus. Segundo, nasceram-lhe 7 filhos e 3 filhas. Está falando de quê? Relacionamento conjugal, relacionamento com filhos. Jó era um homem que amava muito, mas muito mesmo a sua mulher. E ele não leu Efésios 5, versículo do 22 ao 25, onde diz que o homem tem que amar a sua mulher como Cristo amou a igreja. Ele não leu isso, mas ele amava. Como que o senhor sabe, pastor? Porque os filhos deles morreram. A mulher dele deu um momento de... É uma crise, boa palavra, uma crise, né? Que ela falou o quê? Amaldiçoa o teu Deus e morre. Pressão, irmão. Perder 10 filhos, perder todos os recursos que eles tinham, que eles eram ricos. O homem mais rico do Oriente está dizendo aqui. Aí ela fala aquilo, mas ela não morreu. Ele não morreu. E depois, no fim do livro de Jó, nós veremos que eles terão mais 10 filhos. Amém? Preste bem atenção. Então, esse homem amava esta mulher. E o livro de Jó, para quem não sabe, segundo os estudiosos da Bíblia, né? Dizem que foi o primeiro livro escrito na Bíblia. A Bíblia não está em ordem cronológica. Então, ele estava no período patriarcal. Sabe o que isso quer dizer? Que ele poderia ter mais de uma mulher. Mas ele quis aquela. Então, ele amava aquela mulher. Mesmo com aquele momento de dificuldade. E aqui eu quero falar do segundo ponto, que é... Todas as famílias da terra terão os seus momentos de crise, terão seus momentos de adversidade, e não é porque a família entrou em crise,
Não é porque a família teve uma adversidade que agora vai um para um lado, outro para o outro e vamos acabar com tudo. Não, na crise a gente tem que aguentar firme. E falar é fácil, mas na hora que a gente está na crise, a vontade de jogar para o alto, não é assim? Mas é o que o texto está nos mostrando, irmãos. Que Jó amava sua esposa e mais, amava os seus filhos. Por quê? Quando os seus filhos, no versículo de número 4, vai dizer que os filhos de Jó se reuniam, festejavam em suas casas, cada um no dia do seu aniversário, e mandavam chamar suas 3 irmãs para comerem e beberem com eles. E assim, veja bem o versículo de número 5, assim que, quando os dias dos seus banquetes terminavam, o que Jó fazia? Jó ia lá, os santificava, se levantava de madrugada, oferecia ofertas queimadas de acordo com o número de todos eles, porque Jó dizia: pode ser que meus filhos tenham pecado e amaldiçoado a Deus em seus corações. Olha só, ele amava os seus filhos, ele orava pelos seus filhos, ele sacrificava pelos seus filhos, que ele pensava, talvez os meus filhos pecaram no coração deles contra Deus. Olha o zelo de Jó para com os seus filhos, irmãos. Primeiro, Jó e Deus. Segundo, Jó e sua família. Terceiro, Jó e os seus bens. Agora aqui, se inverter a ordem, o negócio está errado. A ordem dos fatores aqui altera o resultado, que é o que a sociedade está fazendo hoje, vindo de trás para frente. Mateus vai nos dizer o quê? Buscar em primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. E estas coisas que o texto está se referindo, no capítulo 6, do versículo 25, a seguir vai dizer quais são estas coisas. Sabe quais são estas coisas que o texto se refere? Comida, vestir, calçar, vestir, comer. E qual a maior preocupação da pessoa hoje? É isso. Aí depois, a família, se sobrar tempo. E se sobrar mais um pouquinho de tempo, Deus. É assim, não é? Primeiro, eu preciso ganhar para ter sapato, comida, roupa e aquela coisa toda. Depois, se sobrar um tempo, eu falo com os meus filhos e com a esposa. E se sobrar um pouquinho a mais, Deus. Tinha que ser o contrário. Primeiro eu e Deus. Depois eu e minha família. Depois os bens. Não é que eu vou ficar agora somente buscando a Deus, oh Senhor, me abençoe, sem fazer as outras coisas, não. Mas é o princípio, é onde tudo começa. Se você trabalha às 8, então acorda mais cedo para você buscar Deus. É isso que o texto está dizendo aqui. A prioridade em Deus. Há pessoas que estão abandonando o Senhor por causa do segundo fator, que é a família. Só é ele e a família dele também. Cuida tanto da família a ponto de idolatrar a família e abandonar Deus. Não, a nossa vida precisa ter equilíbrio em Deus. E há pessoas que estão idolatrando o terceiro passo, que é os bens, que são as coisas, os recursos, e abandonam a família e abandonam a Deus. Então preste bem atenção, não é abandonar nenhum e nem outro, é o quê? É ter uma vida de equilíbrio, cumprindo os princípios que estão colocados na palavra, primeiro Deus, depois a família, e depois esse fator. Deus está descrevendo Jó nesse texto, como Ele quer que a gente seja também. E aí fica a pergunta, como é que está você e Deus? Hã? Meu irmão, minha irmã, se você e Deus, se entre você e Deus não tiver tudo bem,
pode esquecer as outras coisas, que vai tudo por água abaixo. Segundo, se você e Deus estiver alinhado, amém? Entende? Gente que é assim com Deus, está alinhado. Mas, se você e sua família também estiver alinhado, a outra etapa vai fluir. Porque vai ser um caminho que vai ser um caminho de alinhamento. Irmão, se uma dessas coisas estiver fora do trilho, acabou. Vai dar embaraço, vai dar impedimento. As coisas não vão fluir, a pessoa vai dar um passo à frente e outro atrás para consertar o que ficou. Irmãos, é simples. Irmão, a gente está repetindo isso há anos e anos. Gente, tem uma vida devocional. Culto da virada, a gente entrega aqui uma folha com os versículos, os textos para você ler todo dia. Quem está lendo? Não sei, vamos ver no final do ano, né? Porque vai ter uma passagem para Dubai, para quem tiver concluído. Tem igreja que já está oferecendo prêmios para quem lê a Bíblia. Misericórdia! Irmão, ler a Bíblia é nossa obrigação. Irmão, se você ler a Bíblia, eu vou te dar uma viagem. Não, é nossa obrigação fazer bem para mim. A nossa vida em Deus depende disso, irmãos. Hoje, Jó não tinha o que nós temos aqui, que é a palavra em mãos. Olha só que bênção. Mas ele tinha vida com Deus. Porque só um homem que tem vida com Deus suporta os ventos que aquele homem suportou. Irmãos, quem não tiver vida com Deus vai cair no caminho. Vai ficar pelo caminho, vai ficar à beira do caminho. Irmãos, a maneira da gente blindar a nossa vida e a nossa casa em Deus é nos aprofundar em Deus. Lá no livro de Ezequiel, existem águas que dão nos artelhos, nos tornozelos. Depois água que dá no joelho. Depois a água que dá nos lombos. E depois... aí nadar de braçada, aí vamos mergulhar, amém? Tem gente que está com a água lá no tornozelo e está achando que está o máximo. Estou lendo 5 versículos por dia, está bom demais. Importante, mergulha mais, vai mais um pouco. Vai mais adiante com a sua família, amém? Cuida dos seus filhos, seja esse pai, seja esta mãe, que olha para os filhos e fala, será que meus filhos não estão pecando? Vou já dar uma olhadinha no celular deles. Hoje é assim, né? Se fosse o caso de Jó, vou dar uma olhadinha no celular deles. Vou lá no quarto deles, e o que eles estão fazendo? Hoje não, está liberado, está entregue. Sai a hora que quer, volta a hora que quer, faz o que quer, quando quer, como quer, dorme a hora que quer. Não! Nós precisamos entender que se nós amamos, irmãos, o amor... Ele é cuidador. Toda pessoa que ama, ela vai querer ver o bem do outro. E quando a gente quer o bem do outro, em algum momento a gente vai o quê? Puxar aquela pessoa para perto, para quê? Para abrir os olhos daquela pessoa, para corrigir aquela pessoa, para dar o direcionamento, porque o que Deus fala assim, lá no livro de Apocalipse, capítulo 13, versículo 19, eu repreendo e castigo a todos quanto eu odeio, é assim? A todos quanto amo. O amor, irmãos, o amor de Deus, não é amor de vó não, nem de vô. Porque o amor de vô e de vó é, deixa fazer, eu amo esse, deixa aí, derrubou as panelas, deixa. No tempo dos filhos, o amor de Deus é o amor de pai. O amor de pai, o pai que ama é aquele que chama, é aquele que repreende, certo? Mesmo que o filho na hora não entenda, porque lá em Hebreus está dizendo assim, que toda repreensão
no tempo ali, no momento que está acontecendo, parece que é para o mal. Lá em Hebreus está dizendo isso. Mas depois a pessoa vai ver que não era. Irmãos, quem aqui se lembra da repreensão do pai e da mãe? Quando você era mais jovem. E hoje você tem a seguinte conclusão: ainda bem que o meu pai ou a minha mãe me corrigiu. Hoje eu entendo que era para o meu bem. Mas naquele tempo você entendia? Não. Então não se preocupe se seu filho não está entendendo. O importante é você fazer a sua parte. Acabou. É você fazer a sua parte. Por quê? Porque a partir do momento que eu não quero contrariar o meu filho, que eu quero dizer só sim para ele, sim para ele, sim para ele, eu estou dizendo para ele que o mundo inteiro vai dizer sim para ele. E a nossa geração, agora a geração que nós estamos vivendo, é uma geração que não quer receber não. Não quer receber não. E Deus começou a tratar o povo lá no deserto com o quê? Com o que Deus entregou para Moisés lá no monte? Os 10 mandamentos, beleza? E nos 10 mandamentos, procura quantos não tem ali. Não farás para ti imagem de escultura, não matarás, não furtarás, não, tudo vem com não. Por quê? Porque o não, ele é pedagógico. A pessoa que aprende a receber um não, dentro de casa, ela vai receber um não do namorado, da namorada, no dia que acabar não vai querer se matar não, vai falar, acabou, não é não. Ela vai aprender o não lá no trabalho dela, quando alguém disser não, porque tem gente que não respeita os pais que dizem não, não respeita o professor quando diz não respeita o patrão quando diz não respeita na igreja o pastor ou alguma pessoa que lidera sobre ela quando diz não. Por quê? Porque começou lá na casa receber sim. Eu quero isso, toma, eu quero aquilo, sim. Irmãos e irmãs que estão aqui nesse momento acompanhando essa palavra, se você está criando os seus filhos dizendo sim para eles, você está acabando com a vida deles. Você está destruindo a vida deles. Não faça isso. Por quê? Porque o Senhor, Ele que é Deus, Ele repreende e castiga quem Ele ama. Ele repreendeu Adão lá no Éden e o tirou do Éden. Mas Deus não abandonou Adão não. Fora do Éden, ele continuou tendo contato com Deus. Porque ele gerou Caim, ele gerou Abel. E Abel e Caim estavam indo entregar a oferta para Deus. Quem foi que falou de Deus para Caim e Abel? Adão e Eva. É simples ou não é? Saber que eles conheciam a Deus através de seus pais. Então preste bem atenção, que o texto está nos dizendo o seguinte: não é porque Deus está repreendendo que Ele odeia, Ele está repreendendo e castigando justamente porque Ele ama. Porque toda pessoa que é criada sem regras, toda pessoa que é criada sem essa ação da repreensão, que vem imbuída de amor, porque hoje a gente se lembra das repreensões que levamos e a gente fala assim: eu louvo a Deus pela vida do meu pai, eu louvo a Deus pela vida da minha mãe que fez isso e aquilo. Aí tem alguns que falam assim, que graças a Deus hoje eu virei gente. Irmão, porque a Bíblia diz que a vara tira a loucura da criança, a estultícia, né? Irmãos, porque a criança, no natural dela, ela quer fazer tudo que ela quer. Eu, com o meu relacionamento com os meus filhos, assim, Deus fala muito comigo. Primeiro, porque cada um tem uma característica, são diferentes. E Deus criou cada um de nós diferente um do outro. Cada um aqui tem uma digital totalmente diferente. E não existe ninguém no mundo com a digital igual a sua. No mundo, mais de 7 bilhões de pessoas. Não existe outra pessoa. Pode nascer juntos
no mesmo momento ali no parto, mas não tem a mesma digital. Olha só. Olha só como é que Deus nos trata de maneira individual, mas nos levando a entender que Ele é o Deus do coletivo. Que Ele pega duas pessoas com digitais diferentes, com cabeças diferentes, criadas de maneira diferente, coloca debaixo de um teto, que se é chamado de lar, e esses dois começam a gerar. E pode essa geração chegar a multidões. Foi o que Deus disse para Abraão, né? Para Abraão. O que Deus está querendo dizer para nós aqui nesta noite é o seguinte: que tudo começa quando você tem uma vida com Deus. Tudo começa em você e Deus. Que antes de você casar, você orou a Deus. Os que tiveram essa oportunidade de casar em Cristo, né? Assim, Senhor, tal. Primeiro você tinha intimidade com Deus. Eu casei depois conheci o Senhor, glória a Deus. E agora você começou a ter uma vida com Deus. Tudo começa entre você e Deus. Depois, você e sua família. E depois, Deus vai te abençoar com coisas. Porque você vale mais do que coisas. Sua família vale mais do que o que você tem. O que você tem se perde. Os seus filhos são eternos. A sua esposa, ela é eterna, porque toda pessoa que vai partir desta vida, ela vai partir para a eternidade. Agora a diferença é que uns vão partir para estar com Cristo eternamente, e outros vão partir para estar separado de Deus eternamente. Então o que adianta ganhar o mundo inteiro, perder a sua alma? Você está achando que quando você chegar lá no céu, ou diante de Deus para prestar conta, o Senhor vai falar assim, ou falou assim para Jojó: quantas 1000 ovelhas você tinha? Você acha que Deus está se importando com o que você tem, no sentido assim de que isso é mais importante do que você? Não. Nada impressiona a Deus com relação a números, meus irmãos. Nada. Tem gente que você pergunta assim para ela: e aí, como é que você está? Eu estou bem, eu comprei uma casa nova. Ninguém está perguntando se você comprou a casa, está perguntando se você está bem. Você está bem? Falando, estou, agora eu estou num bom emprego. Ninguém está perguntando de emprego. Agora eu estou bem, estou ganhando mais. Não, a pergunta é se você está bem. Está entendendo isso? Que as pessoas às vezes, para achar que está bem, ela tem que mostrar o que ela tem. E Deus está dizendo: não estou importando com o que você tem nesse sentido, eu estou importando com você. Tem pais que desprezam seus filhos porque não tem aquilo que os pais queriam que ele tivesse, não é assim? Tem mulher que reclama da família porque o esposo não tem aquilo que ela queria que ele tivesse, não é assim? Há uma série de fatores que estão deturpados da palavra de Deus. Nós precisamos entender que o que mais importa é eu e Deus. Depois, eu e a minha família. Depois, nós vamos conquistar coisas. Eu não estou pregando aqui que você tem que ser miserável e viver na miséria, não. O plano de Deus é que a família prospere, amém, irmãos? Mas dentro dos padrões dele, sem quebrar os princípios dele. Primeiro tendo Deus, honrando a Deus, estando com Deus, e depois conquistando o que precisa conquistar. Eu conversei uma vez com um grande empresário, e ele falou assim: pastor, lá em casa eu tenho uma casa muito grande, lá em casa eu tenho piscina, lá em casa, você acredita que já tem mais de 3 meses que eu não entro na minha piscina com os meus filhos e nem com a minha esposa? Que eu não tenho tempo. Eu estou numa loja, eu estou na outra, eu estou na outra, eu estou na outra. Tem dia que eu estou em casa, mas eu estou pensando
que eu tenho que vender mais, que eu tenho que ganhar mais. Olha só, irmãos. Sabe o que vai acontecer com essa pessoa que troca isso? Ela pode perder o seu bem maior. Porque qual é a esposa e qual é os filhos? Porque Deus nos criou para ser família, para estar junto, né? Qual é a família que vai resistir à solidão? Qual é a mulher que vai resistir à solidão? O homem que vai resistir à solidão? Agora eu vou para os Estados Unidos. Um exemplo, vou deixar a mulher aqui e daqui 10 anos eu volto. Meu Deus, me ajuda aí. Depois quando eu voltar, eu volto com dinheiro. É muito difícil os que voltam, né, que às vezes arruma outra por lá. É muito difícil. Pode até ter os que voltam. E os que voltam, quando volta com dinheiro, mas já perderam o melhor da vida. Porque sai daqui, o filho está com 5, quando ele voltar com 10 anos, o filho está com quanto? Com 15. Aí vai ter o quê? Os problemas. Não troque aquilo que é mais valioso. Não troque aquilo que é inegociável por aquilo que se pode ganhar ou não. Você está entendendo o que o texto está dizendo para nós? E você está entendendo que muitas vezes a nossa geração está quebrando esses princípios estabelecidos aqui. E outra coisa, quer que dê tudo certo. Quando a pessoa fala assim, lá em casa o negócio está difícil, é só briga, confusão, falta de princípio. Aquelas pessoas não estão se relacionando com Deus. Segundo, aquelas pessoas não estão valorizando o segundo passo, que é a vida em família. E terceiro, elas não vão alcançar o terceiro passo, porque o passo 1 e 2 está desordenado. Então nessa noite, eu quero que você pense sobre isso. Como está a sua vida com Deus? Como está a sua vida em família? Você está abrindo mão disso por alguma outra coisa que você julga ser importante? Abra o seu olho. E terceiro, não coloque o que é em terceiro para ficar em primeiro. Eu anotei uma frase, eu não vou saber agora onde é que eu anotei essa frase aqui, mas ela é mais ou menos assim, adaptada ao que eu vou dizer aqui agora. Vai se tornar minha agora, né? Que é o que eu vou falar. É uma releitura daquela frase. Não torne o que é. Torne o principal o principal. É só isso que Deus quer. Acabou. Priorize o que é prioridade. Acabou. Para de pegar o que é de terceiro lugar e colocar em primeiro, e pegar o que é de primeiro e colocar em terceiro. Você não está priorizando o que é para priorizar. Não. Priorizar primeiro Deus, então eu e Deus. Não, primeiro eu e Deus. Mas agora um emprego que você vai ganhar mais. Você vai trabalhar só de 5 da manhã até 11 da noite. Não tem nada. Tranquilo, você consegue. Beleza, aí chega 11 da noite, vai dormir meia-noite, acorda 4, aí encontra a gente. E aí, meu irmão, você sumiu, o que aconteceu? Pastor, eu estou trabalhando demais. Calma que o cartão, quando você passa ele ali, você paga na hora? A fatura chega com quantos dias? Com 30, né? O normal. Mas tem uma datazinha lá que você passa que dá para chegar até 40 dias, né? Para pagar, né? Tem uma data boa ali. Às vezes, se passar de 30, mas dos 40 não passa, meu filho. Sabe o que eu quero dizer? A conta vai chegar. Ali parece que você está ganhando, parece que você está ao máximo. Aí abandonou. Não é questão de abandonar templo. Não estou falando de templo, eu estou falando de Deus. Templo é importante. Esse lugar é o lugar que Deus preparou para nos reunirmos. Isso aqui é importante. Nada substitui estar aqui junto, sentindo. Eu duvido que alguém que vai ouvir essa mensagem vai sentir a mesma coisa de alguém que está aqui agora. Não sente.
nós já nos vimos, já apertamos as mãos, sorrimos um para o outro. Isso aqui nada vai substituir isso. Preste bem atenção. Não troque o que é principal. Primeiro você e Deus. Amém? Então, Jó, eu li o capítulo 1, versículo 1, 2 e 3. Mas se você ler depois, tarefa para casa, lê do versículo 4 até o 42, versículo 17. Porque eu vou dar esse salto, porque eu já li o meio. Então eu sei o que aconteceu do capítulo 1 até o capítulo de número 41, versículo 34. Já sei o que aconteceu ali. Luta, aflição, dificuldade, provação, vontade de morrer. Jó teve, maldito foi o dia que eu nasci, eu não podia nem ter nascido, e eu era isso, e agora não sou mais nada, Deus tirou tudo. Quando ele perdeu tudo, ele viu que ninguém mais valorizou quem ele era. Só 2 pessoas valorizou quem ele era. Sabe quem que é? Deus e a mulher dele. Ela nunca largou ele. Ele perdeu a saúde, ele perdeu o dinheiro, ele perdeu os bens, ele perdeu os filhos, mas ela ficou ali do lado. Ela aguentou até o bafo de Jó, porque a Bíblia diz que o hálito dele era podre. Ela diz que o hálito dele era podre, e ele estava cheio de chaga, cheio de ferida, e ela aguentou e teve mais 10 filhos com ele. Sabe por quê? Capítulo 42 e versículo número 5 vai dizer assim: eu tinha ouvido de ti com os ouvidos, mas agora os meus olhos te veem. Irmãos, o conhecimento, nós lemos aqui no culto de estudo, ele ensoberbece o homem. Mas quando você tem uma experiência com Deus, e o amor vem sobre a sua vida, você recebe o batismo de amor, que você consegue ter isso. Sabe o que aconteceu, irmãos? Deus restituiu para Jó, e ele teve uma vida com Deus mais profunda. Preste atenção, quanto mais profundo você estiver em Deus, mais profundo em Deus, mais ele vai fazer nas outras áreas. Porque primeiro, versículo 5, ele conheceu a Deus profundamente. Aí depois, o versículo de número 10 vai dizer que o Senhor mudou o cativeiro de Jó, quando ele orava pelos seus amigos. Irmãos, preste bem atenção. Sabe quem é que conhece você? Quem que é casado sabe. Quem te conhece, em primeiro lugar, é Deus. Te conhece bem. Mas em segundo lugar, quem mais te conhece é a pessoa com quem você se casou. Quem conhecia Jó de verdade não abandonou ele. Mas quem conhecia ele superficialmente, os amigos dele, ó, só 3 que dizia que era amigo que veio, mas acabou com ele, era melhor não ter vindo. Os primeiros 3 dias deles foram bons demais, eles ficaram tudo caladinho, tipo assim, eu não sei nem o que falar para esse homem. Se ele tivesse ficado lá caladinho, seria melhor, porque quando eles abriram a boca, foi só para falar: confessa o teu pecado, rapaz. Eu sei que você pecou, é impossível que alguém não peque e esteja passando pelo que você passou. Detonaram Jó, colocaram Jó lá no chinelo, e Jó se defendendo, daqui a pouco a cabeça dele ficou meio confusa, ele falou: é mesmo, Deus, quando eu tinha as coisas, os anciãos vinham aqui e perguntavam a minha opinião, as crianças me amavam, eu passava pelas ruas e alguém acenava para mim, e agora eu não tenho mais nada. Porque Jó não sabia do que tinha acontecido, para que ele tivesse vivenciando aquilo, que era aquele diálogo entre Deus e Satanás. Ele não sabia. Mas, meus queridos e amados irmãos, o que o texto vai nos revelar é o seguinte: que quando ele vence aquela situação, ele passa por aquela situação, ele tem uma intimidade profunda com Deus, tudo na vida dele é restaurado. A família, primeiro, a vida dele com Deus, né? Porque no capítulo 38,
Deus chama Jó para uma conversinha. E aí eu vou dizer o seguinte para você. A primeira coisa que Deus vai falar para Jó é o seguinte. Primeira pergunta que Deus fez para Jó. Versículo 4, capítulo 38. Onde estavas tu quando eu fundava a terra? Tipo assim, você sabe muita coisa, não sabe, Jó? Então vou te fazer algumas perguntas. Tipo assim, que Deus estava dizendo para Jó fica tranquilo, você não sabe de nada, eu sei de tudo. Você não sabe pelo que você está enfrentando agora, mas eu sei, fica calmo. Primeiro, onde tu estava quando eu fundei a terra? Quem pôs as medidas sobre a terra, se tu sabes? Quem estendeu a linha sobre a terra? Me responde primeiro essas 3 perguntas. Quem foi que colocou a pedra de esquina? Quem é que está segurando a terra onde ela está? Porque a terra, né, irmãos? Está solta, não está não? Tem alguma coluna embaixo dela, assim, segurando ela, para ela ficar uma bolinha, né? Faz de conta que aqui é a coluna que segura a terra. Quem é que está segurando a terra? Deus está perguntando para Jó. Deixa eu dizer uma coisa para você. Se a tua família está passando pela dificuldade, pela aflição, você precisa ficar tranquilo e aprofundar a sua vida em Deus, porque no final vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo. Se você se aprofundar em Deus, você não vai ver que você não sabe de nada e Deus sabe de tudo e Ele está no controle e você só precisa crer. Amém, irmãos? Aí no final Deus deu para ele em dobro. A questão não é o que você tem. Você não é o que você tem. Você é o que você é na presença de Deus. Então fique de pé nessa noite. Que Deus abençoe aos irmãos que nos acompanharam pelo YouTube. Que essa palavra faça morada no seu coração. Que a sua casa seja uma casa de bênção. Deus abençoe.